pessoas pensam em Ana Bolena, pensam em Henrique VIII. Mas antes do rei, antes da coroa e antes da Torre de Londres, existiu Henry Percy, o jovem nobre com quem Ana poderia ter tido um futuro completamente diferente. E esse futuro foi destruído por Thomas Wolsey, talvez a mando do próprio Henrique. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar do amor de Henry Percy, o herdeiro do condado de Northumberland, que conheceu Ana Bolena antes do Henrique VIII, sem saber que ela existia como mais do que uma dama da corte, que se aproximou dela o suficiente para que o reino inteiro começasse a falar em pré-contrato matrimonial e que foi separado dela numa intervenção do poder num processo que pode ter sido orquestrado pelo próprio rei antes dele assumir publicamente que estava interessado por ela. Se isso é verdade, as fontes sugerem que pode ser, então a história da Ana Bolena é muito mais trágica do que a narrativa oficial conta, porque o rei não apenas destruiu o futuro dela na Torre de Londres em 1536, ele pode ter destruído o primeiro futuro dela mais de uma década antes, sem ela nem saber quem era ele e que ele estava puxando os fios. Mas calma, como sempre aqui, a diferença entre prova e evidência circunstancial é a diferença entre fato histórico e interpretação histórica, e eu vou falar direitinho para vocês. Antes de entrar no relacionamento com Percy, eu preciso te apresentar a Ana antes do Henrique, ou seja, uma versão dela que raramente aparece nas narrativas populares, porque é mais difícil de encaixar na história de amor e poder que todo mundo prefere contar. A Ana passou parte da infância na corte da Margarida da Áustria, nos Países Baixos, uma das mulheres mais poderosas e cultas da Europa do início do século XVI. A Margarida, ou Margaret, governava territórios, negociava com reis e mantinha uma corte famosa pelo refinamento intelectual. Foi ali que a Ana aprendeu francês, etiqueta diplomática e teve contato com ideias humanistas que moldaram profundamente a sua visão de mundo. Depois, ela seguiu para a França, primeiro como dama de companhia da princesa Maria Tudor, quando ela foi casar com o velho Henrique XII em 1514. Quando Luís morreu, poucos meses depois, e a Maria voltou para a Inglaterra, Ana permaneceu na França, agora na corte do jovem e brilhante Francisco I e da sua esposa, Cláudia da França. Foi nesse ambiente que a Ana passou os seus anos formativos, aprendeu a dançar, cantar, tocar instrumentos, escrever com elegância e, sobretudo, absorveu a cultura humanista francesa, o mundo de poesia, teologia, debates intelectuais e ideias novas sobre religião e poder. A Ana, que voltou para a Inglaterra em 1521 ou 1522, não era apenas uma jovem aristocrata procurando um bom casamento. Era uma mulher excepcionalmente educada para o seu tempo, espirituosa politicamente, observadora e muito diferente da maioria das mulheres da corte inglesa. E foi essa Ana, antes do rei, antes da coroa e antes de toda a tragédia, que conheceu Henry Percy. Ela voltou não porque quisesse deixar a França, mas porque a família precisava dela. Havia uma disputa antiga entre os Bolena e os Butler pelo condado de Ormond, um título irlandês reivindicado por ambos os lados havia décadas. E como quase toda a família aristocrática da época, a solução imaginada era simples: vamos casar os jovens certos e transformar uma disputa política num casamento, numa aliança familiar. O plano era que a Ana se casasse com seu primo distante, James Butler, herdeiro da outra linhagem e futuro conde de Ormond. Seria um casamento estratégico vantajoso para ambas as famílias e capaz de encerrar os anos de rivalidade. Só que, por razões que as fontes não esclarecem completamente, talvez incompatibilidade, talvez desacordos financeiros, talvez simplesmente falta de interesse dos envolvidos, o projeto fracassou antes mesmo de sair do papel. A Ana permaneceu na Inglaterra e entrou na corte como dama de companhia da rainha Catarina de Aragão. Tinha em torno de 20 anos, era fluente em francês, carregava a sofisticação adquirida nas cortes da Margarida da Áustria e do Francisco I e se destacava imediatamente entre as damas inglesas. E foi nesse contexto, quando ainda imaginava para si um futuro relativamente convencional dentro da aristocracia, que ela conheceu o Henry Percy. O Henry Percy estava na corte inglesa no serviço do cardeal Wolsey,
que era o homem mais poderoso da Inglaterra depois do rei. Ele era filho de um açougueiro que tinha ascendido através da igreja, ao ponto de ser chanceler da Inglaterra, cardeal da Igreja Católica e legado papal a latere, o que significava que representava o Papa na Inglaterra com autoridade quase ilimitada e o principal negociador diplomático do Henrique VIII nas relações com a Europa. Era um homem de inteligência extraordinária, de vaidade correspondente, que vivia com uma pompa que conseguia rivalizar até com o próprio rei. Servir ao Wolsey era uma forma de aprendizado político inestimável para jovens nobres. O Percy estava lá para aprender. Ninguém tinha previsto o que ele encontraria lá. E o que aconteceu entre o Percy e a Ana Bolena por volta de 1523, segundo a maioria dos historiadores, foi o suficiente para gerar rumores que chegaram aos ouvidos do Wolsey e possivelmente do próprio rei. As crônicas da corte e os relatos posteriores descrevem um relacionamento que tinha avançado além de uma mera amizade de corte, além de um flerte. Tinham conversas privadas, frequência de encontros suficientes para que as pessoas notassem e tinha, segundo algumas fontes, discussões sobre a possibilidade de um casamento que eles teriam assumido de uma forma que talvez se aproximasse a um contrato pré-matrimonial. Esse pré-contrato na Inglaterra Tudor era um conceito jurídico com peso real legal. Era essencialmente uma promessa de casamento feito com seriedade e em alguns casos era tratado como equivalente ao próprio casamento, para os efeitos de impedimento legal para outros casamentos. O problema é que o Henry Percy já estava comprometido com a Mary Talbot, filha do conde de Shrewsbury, num noivado arranjado pelas famílias quando os dois ainda eram crianças. O noivado, então, tornava a situação com a Ana Bolena muito mais complicada, e foi nesse ponto que o Wolsey interveio. O relato mais detalhado da intervenção do Wolsey vem do George Cavendish, o secretário pessoal do cardeal. Segundo ele, o Wolsey convocou o Percy e o repreendeu publicamente, na frente de todo mundo. A repressão foi direta. O Percy tinha se comprometido com uma dama sem a permissão do pai, sem a aprovação do rei, e a Ana Bolena não era considerada uma noiva adequada para o herdeiro de Northumberland. Ela era de uma classe um pouco mais baixa do que de um conde. O Percy foi enviado então de volta ao pai, que o repreendeu igualmente. A Ana foi enviada para Hever Castle, a propriedade rural dos Bolena em Kent, e o relacionamento foi encerrado. O Percy se casou e foi para sua propriedade no norte. A Ana voltou à corte alguns meses depois e o futuro que havia parecido possível deixou de existir. Até aqui a história parece relativamente simples. Cardeal poderoso separa dois jovens por razões de conveniência política e hierarquia social. Mas o Eric Ives, o biógrafo mais constituído em Ana Bolena, levanta uma hipótese que, se correta, transforma completamente a interpretação. O Ives argumenta que há evidências circunstanciais de que o Wolsey não agiu por iniciativa própria, que ele agiu já a pedido do Henrique VIII, que já tinha notado Ana Bolena e que precisava que o campo estivesse limpo antes de avançar com o próprio interesse. Se isso é verdade, a interrupção do relacionamento da Ana com o Percy não foi um episódio separado da sua história com o rei, foi o primeiro capítulo dessa história, escrito pelo rei antes mesmo da Ana Bolena saber que estava nessa enrolação e dessa história. Ele não afirma isso, o biógrafo, com certeza absoluta. Apresenta como evidências a velocidade da intervenção do Wolsey, a dureza da resposta para o que poderia ter sido tratado de forma mais diplomática e o fato de que o próprio rei parece ter tido interesse na Ana naquele período, mesmo que não tenha agido publicamente ainda, e o ressentimento profundo e duradouro que a Ana manteve contra o cardeal Wolsey pelo resto da vida. Se o Ives então estava certo, o Henrique VIII destruiu dois futuros da Ana Bolena. O primeiro em 1523, quando ele era o rei que queria o campo livre e mandou Wolsey separar dois jovens. O segundo, em 1536, quando era rei e queria o campo livre de outra forma e mandou Cromwell fabricar acusações. A diferença é que no primeiro a Ana não sabia que estava sendo afastada por ordem real. No segundo, quando os guardas vieram buscar ela na torre, ela sabia. E talvez também soubesse no primeiro momento que o padrão tinha começado muito antes. O que o rei queria, o rei tinha. De uma forma positiva ou de uma forma negativa. Além disso, Wolsey repreendeu o Percy de forma pública. Essa escolha de fazer a repressão pública tem uma lógica: garantir que não houvesse nenhuma ambiguidade sobre o que tinha sido decidido e garantir que as testemunhas
pudessem confirmar que o Percy tinha recebido a ordem claramente. De qualquer forma, depois disso, o que aconteceu? O Henry Percy casou com a Mary Talbot e o casamento foi profundamente infeliz. A Mary acusava o marido de continuar apegado a Ana Bolena, não como suspeita vaga de infidelidade emocional, mas como convicção suficientemente firme para que ela considerasse levar o caso às autoridades eclesiásticas. O nome da Ana Bolena continuou então aparecendo na vida do Percy de formas que sugerem que o relacionamento tinha deixado uma marca mais profunda do que a intervenção do Wolsey conseguiu apagar. Em 1532, quando a Ana estava no auge do favor real e tinha sido criada a Marquesa de Pembroke, o primeiro título por direito próprio, conferido a uma mulher inglesa não viúva na história do reino, a Mary Talbot alegou formalmente que o casamento dela com Percy era inválido, porque ele tinha feito um pré-contrato com a Ana Bolena antes deles se casassem. A alegação foi levada tão a sério para chegar a ser investigada pelas autoridades, o que indica que tinha pelo menos aparência de realidade, não era só um rumor fraco. A Mary tinha vivido com o Percy por mais de uma década, ela conhecia, sabia como ele se comportava, o que ele carregava, o que não tinha conseguido deixar para trás. O que aconteceu a seguir é um dos momentos mais reveladores de toda a história Tudor. O Percy foi convocado e jurou que não tinha tido nenhum pré-contrato com a Ana Bolena, nada vinculante, nada que criasse impedimento matrimonial. A Ana, nesse ponto, a pessoa mais poderosa da Inglaterra depois do rei e prestes a se tornar rainha, também negou e o caso foi encerrado por ali. Claro que o juramento dos dois, na verdade do Percy, foi feito sob pressão política, que tornava qualquer outra resposta perigosa. Isso não significa que o pré-contrato existiu, mas a gente não pode considerar isso 100% limpo. O ódio da Ana Bolena pelo Wolsey é outro elemento analisado nesse contexto. Depois de mais de 10 anos da história com Henry Percy, ela esteve ativa para a queda do cardeal. Wolsey caiu em 1529, acusado de pré-minúria de ter exercido jurisdição papal na Inglaterra sem autorização do rei e foi submetido a um processo de destruição gradual que incluía a perda de todas as suas propriedades e títulos. Eu posso fazer um vídeo sobre ele. Ele morreu em novembro de 1530, a caminho de Londres, para enfrentar acusações de traição e foi poupado da execução simplesmente porque morreu no caminho. De qualquer forma, isso não é o comportamento de uma mulher que teve um namorico na corte interrompido por razões de conveniência e seguiu em frente sem maiores ressentimentos. É o comportamento de uma mulher que entendeu que algo importante tinha sido tirado dela e que passou anos construindo a posição e o poder necessários para fazer o instrumento dessa perda pagar o preço. Wolsey pagou. E a ironia de que ele foi derrubado precisamente quando ele falhou em obter de Roma o anulamento do casamento do Henrique com a Catarina, a coisa que a Ana mais precisava naquele momento, cria uma densidade histórica que poucos episódios do período Tudor chegam. E não foi só Wolsey que foi prejudicado. O Henry Percy morreu um ano após Ana Bolena e não teve filhos com a Mary Talbot, o que destruiu a família e o propósito do casamento. O condado de Northumberland acabou também passando para outro ramo da família Percy. A Ana foi executada em 19 de maio de 1536, como você sabe, 18 dias depois de ser presa. Menos de 3 semanas entre a prisão e a execução. E foi um dos processos mais rápidos de destruição de uma figura de alto status na história Tudor. E a rapidez em si é evidência da natureza fabricada das acusações, como eu já comentei em vários vídeos. Processos com evidências reais precisam de tempo para construir o caso. O Henry Percy e Ana Bolena acabaram se encontrando de novo, então, em maio de 1536. Ele foi convocado para fazer parte do grande júri que deliberou e decidiu sobre as acusações contra ela. O seu nome está entre os que votaram sobre o caso da mulher que tinha conhecido há mais de uma década antes, numa corte diferente, num mundo que parecia completamente diferente, quando nenhum dos dois poderia imaginar como essa história acabaria. Imagina comigo, um homem que
possivelmente tinha amado Ana Bolena, se sentou num júri para deliberar sobre o destino dela. O que ele sentiu ao participar desse processo, a gente não sabe. A gente não tem cartas do Percy sobre esse período e nem um diário, mas a gente sabe pelos relatos da corte que ele desmaiou ao ouvir que ela tinha sido sentenciada à morte. Mas calma, tem uma interpretação alternativa. O Percy estava doente, gravemente doente. Sua saúde tinha se deteriorado de forma progressiva ao longo dos anos anteriores a 1536, e ele morreria em junho de 1537, menos de 13 meses depois da execução da Ana. Se tinha uma fragilidade física real que o deixou propenso a colapsos, o evento pode ter sido fisiológico, também pode ter sido emocional, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fico pensando em Percy assinando os documentos do grande júri que deliberou sobre o destino da Ana em maio de 1536. Fico pensando no que se passa pela cabeça de um homem que, se as fontes e os padrões comportamentais que foram observados por uma década forem indicativos de algo real, passou 13 anos casado com uma mulher que odiava, enquanto a mulher que amava se tornava rainha da Inglaterra, e que agora estava participando do processo que selaria o destino dela. Não sei o que ele sentiu, ninguém sabe. Mas sei que a história tem um gosto específico e muito amargo quando você para pensar que as pessoas eram pessoas e elas sentiam. O Henry Percy é o grande si carregado da história Tudor. O que teria sido de Ana Bolena se o futuro que ela estava construindo com Percy tivesse sido permitido continuar? A resposta é que o mundo teria perdido uma das figuras mais extraordinárias que a história inglesa jamais produziu. Elizabeth I não teria nascido da forma que nasceu, a Igreja Anglicana não teria a forma que tem, a reforma protestante inglesa teria percorrido um caminho diferente e a Ana teria sido condessa de Northumberland, teria vivido no norte da Inglaterra, The Winter is Coming, teria tido filhos que ninguém conhece, envelhecido longe do Henrique VIII e do Thomas Cromwell e da espada na Tower Green. Mas poderia ter sido feliz, e ela não foi feliz no final das contas. A grandiosidade do legado da Ana foi construída sobre a destruição do futuro simples que ela queria, um casamento, filhos e estar no norte. O Percy e a Ana não podiam fazer nada contra a intervenção do Wolsey, possivelmente do rei por trás do Wolsey. Não tinha para onde apelar, não tinha mecanismo de proteção disponível para as pessoas no período Tudor. O poder decidiu que aquele futuro era inconveniente e o futuro deixou de existir. E os dois seguiram, o Percy para um casamento infeliz de que nunca se recuperou, a Ana para uma história que o mundo inteiro conhece e que acabou da única forma que uma história naquele sistema poderia acabar, para uma mulher que ousou existir e falar. Essa é a história do Percy e da Ana. Não a história de amor que o romantismo quer que seja, a história de dois jovens e do poder que decidiu que o futuro que eles estavam construindo era inconveniente para os planos de alguém mais poderoso, sempre o rei. Nunca vamos saber com certeza o que a Ana sentiu pelo Henry Percy e nem ele sobre ela, mas é claro que a gente pode pensar em como o futuro da Inglaterra foi diferente por causa desse romance interrompido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.